Acho esse mundo fascinante. E não é só porque é diferente, colorido, vasto, incrível, estupendo. Acho esse mundo fascinante justamente porque, sobre todas as diferenças, a gente é muito igual. Essas palavras são de Zeca Camargo em seu livro A Fantástica Volta ao Mundo. E foi para falar sobre as suas viagens, literatura e carreira que o jornalista e apresentador esteve no projeto Sempre um Papo em Sete Lagoas. Para quem não sabe, Zeca Camargo é mineiro de Uberaba. Dizem que mineiro pode até sair de Minas, mas Minas Gerais não sai de dentro da gente. E para ele, o que será que ficou? A primeira coisa que eu falo é que eu sou mineiro. As pessoas levam susto porque o meu sotaque, obviamente, é bem distante de Minas. A não ser que eu passe umas 48 horas aqui, eu já volto a falar daquele jeito que é uma delícia. Isso para a gente nos dá quase que uma segunda nacionalidade, assim, né? A gente é brasileiro, mas brasileiro mineiro, brasileiro gaúcho, brasileiro baiano, né? Brasileiro amazonense. A gente gosta de falar disso aqui. E aí é inevitável. E de sua infância? Que memórias que você guarda, assim, mesmo que não seja de Minas? Você sempre leu? Como é que era? Olha, sempre. Eu tive a sorte de ter um tio e um padrinho, o irmão da minha mãe, que era uma pessoa brilhante, um poeta chamado Cacaso, que, ironicamente, também morava no Rio de Janeiro. Quando a gente ia para lá, ficava sempre na casa dele, e além de ser irmão da minha mãe, era um tio muito querido, um padrinho muito querido, muito atencioso, e que... eu não diria que diretamente, eu era muito pequeno, claro, mas na casa dele eu sempre encontrei, foi a primeira biblioteca que eu vi, que eu me lembro, mais do que até na casa dos meus pais, foi a casa do Cacaso, que era uma coisa fascinante. Os primeiros livros, eu era um garoto de 10, 12 anos ali, e ele tinha livros de filosofia, de poesia, muito, de teatro, sobretudo, que ele gostava. Chegou a compor muitas músicas, era um grande parceiro do Edu Lobo, isso nos anos 70, assim. Então, eu me lembro muito de ter uma curiosidade, talvez, fala que o bom jornalista é sempre um curioso ali, né? E essa curiosidade foi muito incitada por essa presença muito forte de livros na minha vida. E aí acho que a porta de entrada foi justamente o Cacaso. Você era nerd? Não, eu brinco, eu sempre tive talvez um currículo meio exemplar ali. Eu nunca tirei 10, eu não tirava 7,5, eu passava. Legal. É uma loucura que a gente esquece que escola, universidade, é feita para a gente pensar, né? Não exatamente para ter carreira, dessas coisas todas, namorar, tem gente que está casada, universidade, isso é uma consequência, mas basicamente a gente está numa universidade para pensar, né? E a gente está numa escola para pensar. É difícil ter uma escola que te ensina esse conceito. Essa vontade de procurar coisa, eu acho que deveria ser natural. Talvez os alunos que ganham esse apelido, como eu talvez ganhei, eram exemplares porque tinham naturalmente desenvolvido uma vontade, uma curiosidade de ver coisas diferentes. Quando, na verdade, eu acho que isso deveria ser estimulado desde o primeiro dia que você coloca o pé na escola. Eu não estudei jornalismo, na verdade, como talvez vocês já saibam, se deram um pulo na internet, enfim, e em tantas outras fontes. Se vocês derem um pulo na internet, vocês sabem um monte de coisa, né? Que eu danço do ventre, um monte de coisa. Um monte de coisa. E um monte de coisa legal, né? Todas essas eu gosto de falar. Mas eu também não fiz a faculdade de jornalismo, eu sou um aprendiz, eu acho, na prática ali. Comecei a trabalhar na Folha de São Paulo e já experimentando o desafio de escrever para um jornal, né, grande do Brasil. Sua formação qual que é? Minha formação, mas eu tenho 2 diplomas da faculdade. Sou formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e sou formado também em Propaganda pela ESPM, ambas em São Paulo. Eu ali na GV, com 16 anos, falei assim, não é isso que eu quero fazer. Com 16 anos você não tem essa autoridade, né? Mas você fala, o que eu quero fazer não é por aqui. Mas isso aqui não é um lugar ruim de ficar. Como eu não tinha certeza do que eu queria fazer, falei, bom, aqui está bom. Aqui eu tenho espaço, eu discuto, eu sou provocado intelectualmente, eu começo a ter descobertas aqui, e claro, estou na faculdade, descobertas intelectuais, culturais, sexuais, lisérgicas, né?
de tudo que você quiser, é na faculdade que você faz isso. Isso é maravilhoso. Com mais de 20 anos de jornalismo, Zeca Camargo é hoje uma referência na cobertura das áreas de entretenimento, comportamento e cultura. Começou sua carreira na mídia impressa, foi para a televisão e viveu toda a transformação de se fazer jornalismo com a difusão da internet. Eu trabalhava numa galeria de arte, dançava, já era professor de dança, já tinha viajado para alguns lugares, enfim. E eu encontrei com uma amiga que já trabalhava na Folha de São Paulo. Talvez vocês conheçam a Lilian Patti, hoje em dia ela no GNT, ela é a pessoa que mais entende de moda hoje em dia em televisão, é a Lilian, que eu acho brilhante, é minha colega querida, e que trabalhava já na Folha, e me convidou para escrever um artigo de serviço, na verdade. Eu brinco que se dependesse do meu primeiro artigo, minha carreira não é que ia muito para frente, né? Era um artigo sobre bazar de fim de ano em galerias de arte. Uau! Então, mas eu achei que, de alguma maneira, e apesar de ser uma coisa de serviço ali, estava direitinho ali, estava certinho, porque dali fui convidado a fazer outras coisas. Você trabalhar da Folha para a TV. Vamos passar rapidamente. Foram 4 anos de Folha de São Paulo. Aí, claro, eu comecei como freela, muito tempo, e fui andando em várias editorias. A própria eu imagino que ela funciona assim até hoje, conheço vários jornalistas que trabalham lá, e até hoje a Folha trabalha com esse tipo não chega a ser um rodízio oficial, mas eles permitem que você experimente várias editorias, que essa foi a minha escola de jornalismo, né? De saber, eu digo sempre, eu tinha curiosidade. Que é o que eu trago até hoje. Eu não tinha o instrumental, que é o que a faculdade dá para você. Eu acho que se eu tivesse feito uma faculdade de jornalismo, eu teria, entre aspas, sofrido muito menos no dia a dia. Eu teria pego a minha experiência de uma maneira muito mais rápida, mais produtiva, do que se eu tivesse simplesmente dado a cara para bater ali. Aí sim, fui lá, por aí. E aí cheguei a ser editor lá. E aí eu fui convidado lá na Folha. Ironicamente, olha só, eu cobria, eu pautava, na verdade, a equipe ali para cobrir a chegada da MTV no Brasil, quando então eu fui convidado para fazer parte da MTV. Isso nos idos de 1990, boa parte de vocês talvez não fossem nem nascidos. Tem uma coisa que eu nunca digo não para nada, né? Acho que dá, né? Vamos ver, vamos experimentar. Nunca tinha feito TV. Eu era moleque, sempre gostei de música, adoro música. Então, quem trabalha com jornal, turma, tem uma vantagem muito grande com relação às outras profissões. A gente nunca faz a mesma coisa. Nunca. Nem que você seja setorista. Eu só cubro... Tem um colega meu, grande amigo, que só cobre energia, por exemplo. Ele nunca faz a mesma matéria. Não dá. Cada hora é uma coisa diferente, surge uma nova coisa, um desastre que muda todo o preço daquela tabela, não sei o que tal. Você tem o privilégio de fazer uma coisa que é sempre diferente. Na Folha eu já tinha aprendido isso, na MTV, então, isso era levado à milésima potência, né? A gente, de fato, tinha uma carta branca, e aí sim foi uma outra escola, no sentido de deixar oportunidade para criar. Jornalismo da MTV, que era uma coisa que não existia hoje em dia, claro, hoje em dia, inclusive no Brasil, que você tem Rock in Rio, daqui a pouco já tem SWU, tem shows que não acabam mais. Então, se eu falar para vocês que um dia não existia a noção de jornalismo cultural, jornalismo musical específico para jovens, vocês vão achar graça, mas não tinha. A gente tinha que inventar uma linguagem toda ali. E a gente tinha essa liberdade de fazer. Então, criamos o departamento de jornalismo e inventamos vários jeitos ali de fazer coisas diferentes. Muitos deles, hoje em dia, comuns na televisão, né? Também não descobrimos nenhum ovo de Colombo, porque a gente chegou com várias informações da própria MTV americana, né? Que tinha já um know-how, e a gente, claro, teve que adaptar para a linguagem e para a cultura brasileira. E aí acabei saindo para fazer outras coisas. Teve um período eu trabalhei na Capricho, fui editor da Capricho. Voltei para a Folha de São Paulo, fui editor da Ilustrada. Então, imagina, eu já me achava o máximo que eu era editor assistente de pauta, né? Aí eu estava editando a Ilustrada, super legal. E rodei por alguns lugares ali até, então, ser convidado da TV Globo, que dentre todas essas escolas aí que eu falei, talvez seja a maior. Pegou tudo que eu tinha aprendido na Folha, como instrumental de jornalismo, pegou tudo que eu tinha aprendido na MTV, como possibilidades criativas, e tive que juntar isso tudo para fazer um programa que, ao contrário de tudo que eu tinha trabalhado antes, não falava com um público específico, mas falava com todo mundo. Falava com você, falava com a sua avó,
a namorada do seu irmão, com seu filhinho de 12 anos, falava com todo mundo, né? Então, eu falei, nossa, eu tenho que pegar tudo isso que eu aprendi agora e fazer disso uma nova função, uma nova maneira de eu trabalhar e de ser jornalista. Eu tive o prazer de ter a mesma possibilidade de fazer uma coisa diferente a cada domingo. A gente brinca que a gente estreia todo domingo, e não é mentira. Eu mesmo faço coisas diferentes há 15 anos, não tenho uma rotina, a não ser estar lá, 8h45 eu estou lá sempre apresentando. O máximo que eu posso falar que tem rotina é isso. De resto, isso não é rotina, isso é um prazer, é óbvio. O que eu acho que quando a gente reclama de rotina é você não ter oportunidade de criar, de fazer coisa diferente. E isso realmente não posso reclamar. Zeca já lançou 4 livros e a sua literatura é decorrente do seu trabalho como repórter, o que é um privilégio para qualquer profissional. O jornalista escreve, né, turma? Né, turma? Né? Escreve, né? Primeiro lê, né? Depois escreve, né? O que você acha que é importante o jornalista? Lê, né, turma? Porque aí quem lê, escreve. Quem escreve matéria, escreve livro. Então, de uma certa maneira, eu não posso chamar um escritor de ficção, ainda, quem sabe. Eu não digo que tem coisas que eu não vou fazer, mas o que eu escrevo são livros de não ficção, e até agora, pelo menos, são relatos, eu diria, decorrentes de projetos que eu fiz na televisão. E que surgiram, você está perguntando, de maneira muito espontânea também. Eu sempre escrevi, por exemplo, o primeiro livro, o primeiríssimo, é o da Fantástica Volta ao Mundo, que em 2004, foi quando eu fiz essa viagem, que eu não sei onde eu estava com a cabeça, que eu pedi para vocês escolher os destinos onde eu fosse. Foi uma insanidade, porque vocês mandaram para cada lugar que eu não gosto nem de lembrar. Mas, enfim. E naturalmente, eu fazia um diário, porque eu sempre fiz. Né? Você escreve. E já naquela época, em 2004, já havia blog. Né? Eu mesmo escrevia com bem pouca dedicação. Esse diário de bordo, como eu disse, foi mais um registro ali dessa viagem para não perder. Foram 4 meses e meio. Eu falei, bom, não é só fotografia que vai registrar isso aqui, eu vou escrever algumas coisas. E quando eu fui escrever o livro, então, eu diria a medula ali, o esqueleto do livro, era esse blog, era essa anotação. O que a gente faz é justamente ampliar, melhorar, dar uma incrementada, muitas vezes, nessa experiência do blog, que o blog, eu acho que o blog bom é aquele que acontece naquela hora, né? Você escreve uma coisa, ele é com calor da emoção ali na hora. E o livro, não, você fala, bom, agora isso aqui é um livro, né, turma? Por incrível que pareça, ainda que seja um livro virtual, é um livro, né? Vai ficar lá, está na estante, está na sua estante virtual, mas vai ficar, que é muito bacana, sempre é divertido. Eu acho que eu dou um clima mais divertido, mais solto para essas aventuras, mas é muito curioso, as pessoas têm muita curiosidade justamente pelos bastidores, né? Quando as pessoas leem esses livros, elas falam para mim, puxa, você ralou, né? E, de fato, turma, é bem menos glamuroso do que parece, né? Tá certo que é super legal. Eu viajei, eu dei 3 voltas ao mundo graças ao Fantástico. Maravilhoso. Sou um cara privilegiado. Também dei muita por minha conta, turma de mochileiro. Essa vocês não sabem ainda. De vez em quando eu falo nos livros, eu falo no blog também, mas o preço disso é muito trabalho. Eu brinco que eu conheço 94 países e meio, porque um não existe mais, que é a Alemanha Oriental. Mas eu fui para a Alemanha Oriental, eu tenho um carimbo no passaporte, tudo. Mas isso é muito, claro. Mas não é nem a metade dos países do mundo, turma, você acredita? Nem a metade. Tem 216, eu acho, uma coisa, sempre vive mudando, né? 200 e pouco, 207, sei lá. E 94,5? Ainda falta muita coisa. Quando você viaja, você é turista. Não importa, você é repórter, não sei qual, você é turista. Né? Não vem, eu adoro gente que viaja e fala assim, não, meu turismo é diferente, eu não sou turista. É turista sim. Saiu de casa com a mochila? É turista, não me enche. Você está num país que você não conhece? É turista. Está numa cidade que você não conhece? É turista. Você é o invasor. Né? E aí eu acho uma loucura que as pessoas voltam e falam assim, porque fui lá na França, não gostei, francês, muito esquisito. Esquisito é você, né? Visitando eles lá, entende?
Quem tem direito, todo mundo é esquisito, graças a Deus. Mas quem tem direito, graças a Deus, mas quem tem direito de ser esquisito é ele, porque ele está na casa dele, né? E você está visitando. Mas eu falo que hoje em dia dá até para mostrar visualmente. Eu sempre viajei com os braços abertos, porque você tem que receber o que você está tendo ali, né? Mas hoje em dia o que você faz? Você, em vez de viajar assim, você viaja assim, né? Bem fechadinho. Que graça tem, né, turma? Qual é a graça de fazer isso? Tirar um monte de foto, ver umas coisas esquisitas e falar assim, esse país é tão exótico. Eu detesto exótico, já até apareceu em vídeo, pode botar de novo. Detesto a palavra exótico. Quando você acha um lugar exótico, o que você acha? Você fala exótico. Aí você bota um selo assim, exótico. Você vai embora, você não tenta conhecer. Né? Eu prefiro sempre trocar exótico por diferente, porque o que é diferente significa eu não conheço, eu quero conhecer. Eu falo que eu não viajo para ver monumento, eu viajo para ver gente. Né? A gente só é assim, essa raça maravilhosa, eu acho que nós somos uma espécie, melhor dizendo, maravilhosa, porque a gente mistura, turma. E olha nós no Brasil, que maravilha. Olha em volta daí, turma. Não é autoajuda, nem confraternização. Mas olha aqui, tem um igual ao outro. Não tem. O Brasil tem o privilégio de ter todas as caras. Vocês já viram aquela piada que o passaporte brasileiro vale uma fortuna no mercado negro? Que qualquer um pode ter cara de brasileiro? É uma maravilha. Brasil ainda tem dificuldade de ver beleza no diferente. É uma loucura. Nós que somos um país, basicamente, de diferenças, a gente ainda resiste ao diferente, que é uma loucura, né? O aprendizado, melhor dizendo, dessas viagens todas é ver justamente que as pessoas são muito parecidas. Né? Elas têm cara diferente, elas se vestem diferente, né? Com sari, bota uma coisa na testa aqui, um deus lá, não sei quem, tem uma cabeça de elefante, né? Com um rato no pé. Ganesh, é assim. Mas tem coisas incríveis. Só que o que essas pessoas querem, turma? A mesma coisa que você. Quer um iPod, um iPhone bacana, quer que o filho namore, quer ter comida na mesa, quer terminar uma faculdade, quer ter a oportunidade de dar uma viajadinha, quer tomar uma cerveja, quer nadar quando tiver calor. A gente quer as mesmíssimas coisas, em qualquer lugar do mundo. E quanto mais eu viajo, mais eu tenho certeza disso. Zeca Camargo não só deu uma volta ao mundo, como teve a oportunidade de entrevistar diversas personalidades e artistas de toda parte, sobretudo da área musical. Ele nos fala sobre os desafios de entrevistar seus ídolos e como aprendeu a não ser um fã durante as reportagens. Eu sou fã, mas eu aprendi muito cedo que você não pode ser fã enquanto você está entrevistando ninguém, né? Você tem que ser profissional. O artista não quer ser entrevistado por um fã, eu tenho certeza. Quando o artista dá entrevista, ele está trabalhando. Eu também. Né? Eu não tenho nem o direito de ser fã naquela hora, eu tenho que trabalhar. E raramente, até porque eu acho que eu tenho essa certeza, eu nunca tiro... Quando a gente fez o Arraio 2, que é o outro livro também que está aí, eu já vi que está até na mão de gente aí que acho bacana, que é um meu xodó ali, um dos problemas com a editora foi assim, e aí, as suas fotos com os artistas? Eu falei, não tem. Como não? Você entrevistou o Bono quantas vezes? 3 vezes. Madonna? Não tirei foto. Eu travo, é o contrário. Eu tenho uma relação de fã, sem dúvida, eu sou doido com música, mas eu tenho relação profissional. Hoje, é mais fácil fazer jornalismo que antes ou ainda há censura da liberdade de expressão? Não, isso não há nenhuma censura, felizmente. Eu sou um jornalista, provavelmente alguns professores viveram bastante isso, e eu já conversei e entrevistei algumas pessoas que viveram essa época de censura. Isso realmente não existe, e a gente um país que tem uma liberdade de imprensa incrível. E ela é, sem dúvida, uma das ferramentas mais importantes da democracia. Isso é fundamental, e isso existe, isso eu vejo no dia a dia. O que é mais difícil hoje, e que a gente já teve mais, é a cacofonia. Né? E isso a gente teria, se vocês quiserem, me chamam um dia aqui para falar sobre isso, pessoal de comunicação. Hoje em dia existe uma cacofonia enorme. Cacofonia são vários barulhos ao mesmo tempo, turma, onde é muito mais difícil você fazer uma coisa ser ouvida e falar, isso é relevante. Né? A gente trabalha com, ainda bem, dezenas de emissoras de TV a cabo, locais, que geram as suas notícias. Você ainda tem que administrar ou competir, de certa maneira, com vários sites de notícia.
né, que muitas vezes nem tem a sofisticação da apuração que um órgão estabelecido, um jornal que você conhece, uma TV que você conhece, tem nessa apuração. Então, isso cria um barulho muito grande que dificulta, não o trabalho do jornalista, mas a percepção do leitor, do ouvinte, do telespectador, de entender o que é uma notícia mesmo. Isso, para mim, é relevante. Do ponto de vista de quem faz a notícia, eu acho que está claríssimo. Você não faz o Fantástico se não tiver uma grande noção de que tudo que você vai colocar no ar tem consequência, tem que ter consequência na vida da pessoa. Para mim, a minha medida certa, ajude os outros, ame a todos. Só isso.